live só relembrando, né? Será que você coloca limites na sua vida, limite nas relações? Esse é o tema da live aí, provocativo mesmo, para a gente refletir um pouco sobre isso, sobre essa questão de limite. Mas antes de eu falar do tema, vamos ver se as cartinhas... Quer dizer, elas sempre têm conexão. Eu ia falar, vamos ver se as cartinhas têm conexão com o tema. Geralmente tem alguma coisa relacionada. Vamos ver o que, né? O que de informação essas cartas podem trazer para nós. Eu já embaralhei aqui, tirei. A primeira é a seguinte, ó, a da constelação. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. É verdade. Então aqui a gente mostra que a gente está conectado e que, na verdade, quando a gente fala do outro, né? Quando a gente vê algo no outro, diz muito diz a respeito de nós mesmos, né? Porque todos nós estamos com os mesmos desafios. Então, por exemplo, o que me vem aqui, né? Quando eu falo dessa questão de limite, não significa que eu seja 100% uma pessoa que coloca limite na vida. Aliás, esse é um desafio para mim. Essa live veio bem para mim mesmo, né? Porque é uma coisa que eu tenho que sempre me desenvolver. Já melhorei muito aí com o meu processo, né? De autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de terapia, de constelação, mas é algo que eu preciso trabalhar. É um desafio para mim, realmente, essa questão de limite. Então, só que a gente está conectado. Então, se eu trago um tema, é porque o tema também é para mim, e aí, consequentemente, é para você que está vendo aqui agora, para quem vai conectar depois. Então, assim, isso é um tema geral, né? É para todo mundo. Vamos ver a outra carta. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Também é isso, né? Quando eu reconheço no outro, na verdade eu até falo isso, né? A pessoa, quando ela começa a receber um elogio, é porque na verdade ela se identificou com aquele elogio, né? Ela percebeu nela mesma aquele lugar. E quando ela começa a receber esse elogio é porque ela mesma se deu conta disso, aí o externo começa a falar. Então, quando a gente não está bem, a gente não recebe elogio nenhum. Vai quando você começa a estar bem, você recebe elogio. Então, tem a ver também com essa questão de criar, né, uma teia invisível, ou seja, está todo mundo conectado mesmo, né? Mas depois vamos pensar no final o que talvez essa questão do limite tenha a ver com estabelecer hábitos alegres, né? Reconhecer as nossas qualidades. Acho que isso tem a ver aí. Vamos fazer uma relação com isso, tá? Então vamos falar do tema. Eu vou tentar colocar de uma forma do jeito que eu aprendi, né? Eu tô lendo 2 livros, já faz um tempo, eu fiz algumas lives, até falei algumas coisas desses livros, que é Como Curar a Sua Vida, né? Que é da Nicole Lepera, que é esse aqui, vai estar meio oposto, né? Depois eu ponho as fotos, eu já coloquei outras vezes, mas coloco de novo. Ele fala sobre vários aspectos interessantes. E eu estou lendo um livro também falando sobre prosperidade, né? Que é A Ilusão do Dinheiro. E esses livros se conectam, né? Então eles acabam se conectando. Eu estou lendo os 2 ao mesmo tempo, mas é um livro que os 2, né, são assim, você para, lê um pouco, depois você lê de novo, tem que fazer os exercícios, né? E para você internalizar. Então, mas eles têm muito a ver com o que eu comecei a ter acesso há um tempo atrás. Então, há um tempo atrás eu comecei a ter muito acesso de leitura, de livro, de live, falando sobre a nossa essência, né? Sobre a gente se conectar com quem a gente é de verdade, né? O quanto a gente se desconecta de quem a gente é. Então, a nossa mente fica lá. Ela paralisa a gente muitas vezes, ela confunde a gente. E a gente também se conecta muito com os padrões de comportamento, com os traumas, com as vivências que a gente teve, com o ambiente que a gente viveu. E isso a gente se conecta tanto, se identifica tanto com essas situações que a gente esquece quem a gente é de verdade, né? A gente esquece que a gente veio ao mundo, né, através aí dos nossos pais, a gente veio ao mundo conectado com o infinito, né, com infinitas possibilidades, com amor em abundância, com prosperidade. Só que essas situações vão fazendo a gente esquecer e a gente vai se identificando com esses pensamentos. E aí isso já está há um tempo que está vindo para mim, sabe? De eu ler sobre isso, sempre conectando com isso. E eu entendi que esse trabalho que eu faço como terapeuta, utilizando a constelação sistêmica, é uma forma, né? É uma ferramenta da gente se conectar com essa essência real. Porque a gente realmente se esquece, aí a gente fica naquele pensamento, e a gente se perde no meio do caminho. Por isso que é tão difícil estudar a mente humana, né? Porque a gente não para de pensar.
E nesse livro da Cura da Vida, né, Como Curar a Sua Vida, ele fala disso, que na verdade, assim, são só pensamentos, né? A gente está pensando o tempo inteiro, só que são pensamentos, não é real, aquilo não é você, só que você pensa nisso o tempo inteiro. E aí você começa a achar que você é aquilo que você está pensando, mas na verdade o dono dos pensamentos é você. Então, esses pensamentos, que é a mente na realidade, ele desconecta de você, né? Desconecta da sua essência, de quem você é de verdade. Do quanto você merece receber, o quanto você merece de amor, o quanto você merece de abundância. E o mundo, ele tem muitas possibilidades. Só que quando a gente fica identificado na mente, ele vai restringindo a gente, né? A gente vai entendendo, a gente se identifica nesse lugar e a gente começa a achar que a gente é restrito, né? Que a gente tem que ficar ali naquele emprego que talvez não tenha mais nada a ver com a gente, num relacionamento que não faz sentido, na escassez muito grande, e por aí vai. Claro que o ser humano, ele tem várias questões, né? Tem muito envolvendo o seu ambiente, é biopsicossocial, né? Então, assim, é o físico, é o ambiente que a gente viveu, tudo isso conta, né? A nossa família. Então, às vezes você tem momentos da vida onde você não tem muita opção, né? Por exemplo, de trabalho. Às vezes você nasceu num ambiente onde que você tinha que sobreviver. Só que, às vezes, o que acontece com o ser humano, e eu percebo isso nos atendimentos e nas interações que eu tenho na vida, né? O ser humano começa, mesmo que ele tenha passado por isso lá atrás, às vezes ele fica tão identificado naquilo que ele perdeu lá atrás, só que às vezes ele já está num lugar onde ele não tem mais essa questão, e mesmo assim ele está identificado com ela. Então ele não tem mais uma questão, por exemplo, de sobrevivência e escassez, só que ele ainda está preso naquele padrão. Ou ele mesmo passou por isso, ou então inclusive a família, né? Os ancestrais passaram muita dificuldade. Se a gente for olhar para trás, né? Os ancestrais, eles eram sobrevivência pura, né? Então lá atrás era assim, eu tinha que sair para caçar, né? Eu tinha que sair para sobreviver. Eu podia, né, um animal me atacar, eu podia passar fome, enfim, frio, não tinha esses recursos. E às vezes a gente tem muitos recursos já, possibilidades, só que a gente se prende a essas situações lá de trás, desde os ancestrais, da nossa família, da própria história. Mesmo a gente já tendo o recurso possível para a gente dar o próximo passo, para a gente se conectar com essa coisa maior. E é essa proposta que eu faço aqui, né, quando a gente faz os atendimentos, né? Deixa eu só ver quem entrou aqui, não sei se está ainda, né? Ó, a Camila, faz tempo que eu não vejo a Camila, a Bruna, a Renata, Letícia. Espero que vocês continuem, se puder. E vamos se conectar, né, com o tema. Vamos se conectando com isso dentro de você, com esse limite. Estou fazendo essa introdução sobre limite, nem iniciei essa questão, tá? Mas vamos falar de limite. Quando eu falei para vocês, né, que eu pensei muito nesse tema, né? Esse tema não chegou aqui, porque é difícil para mim, né, também colocar limite. Para mim é difícil chegar nesse lugar. Aliás, esse livro tem um tema, né, Como Curar a Sua Vida, ele tem um capítulo, na verdade, falando só sobre limites. Eu nunca vi um livro falando disso. Então, de uma forma tão clara, né, e tão importante. Mas aí vindo para minha história, né? Eu pensando quão difícil às vezes eu tenho, quanta dificuldade eu tenho às vezes de me posicionar sem me preocupar com o que o outro vai pensar, né? Com o que o outro vai agir. Quantas vezes eu não fico pensando no todo, né? Querendo que o coletivo fique bem, e às vezes eu acabo deixando algo meu, né? Para depois primeiro beneficiar o outro. É um desafio. Eu tenho bastante consciência, mas é um desafio para mim às vezes chegar nesse lugar. Penso que isso existe por conta até da minha própria criação, né? Então, claro, tem uma questão familiar ali, né? Dos pais, né? Da gente ficar ali muito conectado com os pais em determinado momento. E os pais, eu vou citar um outro exemplo, vai ficar mais claro. Mas eu também, além de tudo, como a gente é um ambiente também... Por exemplo, eu já contei isso em outras lives para quem não me conhece, né? Eu fui de uma religião muito restrita, né? Eu fui de uma religião Testemunha de Jeová. Então, quando eu era na infância, adolescência, começo aí da juventude adulta, aquilo, obviamente, naquele momento, para minha família, né, que seguia, né, parte da família que seguia, e para mim fazia sentido, eu estava num ambiente assim. Só que esses ambientes onde o coletivo que manda, então todo mundo segue o mesmo padrão, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, é normal as pessoas invadirem a sua vida, entende? Todo mundo meio que mete o bedelho na vida do outro e parece que tem uma autorização prévia por conta
da religião, de Deus, para ir lá e falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer, que você não é essa pessoa, que você tem que agir de determinada forma. E eu fui desse lugar, né? Então, e você tem que se encaixar para agradar o outro. E eu era uma criança muito assim, né? Eu até falei isso da live da criança, né? Uma criança muito perfeita, mas provavelmente tinha isso, né? De eu querer agradar muito lá quem estava lá em cima, supervisionando. Isso era uma coisa que eu vivenciei. Com certeza veio da minha família, né? Meu pai e minha mãe têm esse padrão, passaram para mim. Minha mãe, não foi à toa que minha mãe também entrou nessa religião e também entrou nesse contexto, e isso fez com que os limites fossem ultrapassados. Então, se o limite foi ultrapassado lá atrás, automaticamente eu tenho uma grande tendência de viver relações onde o limite facilmente ultrapassa. E aqui é legal que tem tipos de limite, já vou falar dos tipos de limite, guarda isso. No livro, vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é um exemplo que ressoa bastante com muitas pessoas, né? Muitas mulheres. O exemplo que ela dá é de uma paciente dela, né? Susan, o nome dela. Eu vou contar, por isso que é bom às vezes a gente ler o livro e alguém contar, né? Então eu vou contar como que eu vejo, né? Porque a leitura é muito da minha, né? Como eu internalizo isso. Então ela conta de uma paciente chamada Susan. Essa paciente, ela tinha uma queixa que era o seguinte: ela era uma pessoa que os amigos ligavam o tempo inteiro, desabafava, sabe? Jogava tudo em cima dela. Por exemplo, ela tinha uma amiga que sempre se queixava do relacionamento lá, voltava com o ex, coisas do tipo. Ligava para ela de madrugada, chorando para desabafar. Isso, ela a princípio não achava que era um incômodo, mas sabe aquela coisa interna que a gente sente? A gente está fazendo ali na maior boa intenção, só que a gente sabe que tem alguma coisa errada e às vezes a gente não ouve essa voz, mas tem alguma coisa, sabe? Aquele... Então, às vezes você falou, não, eu estou fazendo, são meus amigos, eu tenho prazer em ajudar. Sim. Mas quando começa a vir aquela vozinha, a gente sempre sabe que tem uma vozinha. Tem alguma coisa incomodando, talvez esteja demais. Isso era o contexto aí que ela vivia, né? E nas relações amorosas, a mesma coisa. Então, fazia demais, né? Então não tinha equilíbrio, né? Tava sempre agradando, servindo, né? Servindo o tempo todo. Só que quando ela foi no processo de terapia, ela não conseguia enxergar isso. Ela falava assim, mas a minha infância foi ótima, meus pais eram presentes, tive uma infância estável, meus pais iam na escola, nas apresentações, não tive problema. E de fato, às vezes ela teve uma infância relativamente estável. Só que o processo de autoconhecimento, ele tem várias questões. Às vezes a gente fala, não, foi tudo maravilhoso, meu pai era ótimo, minha mãe era ótima, minha infância... Porque a gente, automaticamente, a gente quer proteger aquilo da mente que eu falei, né? O nosso ego. Então, a gente quer proteger. Então, a gente, às vezes, cria uma história, uma narrativa interna, para a gente não entrar em contato com o que a gente precisa entrar. E essa paciente, ela foi entrando um pouco mais fundo e ela se recordou o quanto a mãe dela era autoritária e controladora. E quanto a mãe dela entrava, invadia o limite. Tanto que ela recordou de uma época que ela era adolescente, assim, por aí, e que, adolescente, principalmente lá atrás, né, tinha diário, escrevia as coisas, e a mãe dela simplesmente lia o diário dela numa total invasão. Ela ficava bem incomodada, mas ela não conseguia externar isso. A mãe dela também tinha, assim, anseios internos mal resolvidos, e aí ela colocava muita pressão em cima da menina. Então, assim, os anseios que ela tinha internos, que ela não resolveu, ela colocava na filha. E o que acontece quando a gente é criança, né? Eu já falei isso outras vezes, isso é uma coisa da minha percepção e estudo, né? Os filhos, ele tem um amor cego pelos pais, né? Quando a gente é criança, a gente tem um amor cego pelos pais. Quando a gente tem uma situação dessa, onde a mãe coloca uma carga, tem um controle, a gente automaticamente quer salvar os pais e a gente quer agradar, né? Então, você quer agradar, então você não pode dar trabalho. Sua mãe já tem tantas questões internas para se resolver, ela tem tantos problemas que a criança tem que agradar, então ela aceita tudo em nome desse amor cego, que ele é inconsciente, né? A criança não tem, inclusive, maturidade emocional para lidar com isso. E aí, o que acontece? Ela entra nesse anseio, ela entra nesse meio da coisa e fica nesse, que a gente fala até na constelação, nesse emaranhado, né? Então eu entro lá nesse emaranhado e fico, né? Então eu não consigo sair. Tanto que essa pessoa, né, a Susan, como adulta, ela... Por exemplo, já adulta, a mãe dela, ela não morava com a mãe, mas a mãe dela achava que podia ir na casa dela o horário que fosse.
e já chegava entrando, fazendo as coisas, ela se incomodava com isso, mas ela não conseguia dizer não. E ao mesmo tempo que quando ela tentava se retrair um pouco, ela se sentia culpada daquilo. Por quê? Porque é aquela culpa lá de trás, entende como a gente está amarrado? E aí o que acontece, né? Por conta dessa história, isso vai se repetindo nas nossas relações. Então a gente chega numa relação amorosa, você tem dificuldade de colocar um limite acima do normal. Você tem dificuldade numa amizade para falar assim, pera, não vai dar para eu fazer. Às vezes você não aguenta não fazer. Você está lá cheio de coisa para resolver na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, mas você tem que se desdobrar para fazer algo lá para ajudar o seu amigo. Então, assim, né, um casal, homem e mulher, vou dar um exemplo homem e mulher para facilitar, né? Às vezes a mulher está lá se desdobrando na casa, fazendo mil coisas para o marido, para casa, e ela não consegue impor um limite. Ela não consegue. Porque se a gente olhar para trás, existe um padrão aí que foi estabelecido por conta dessa situação. Eu falei da criança interior, né, na penúltima ou na última, não lembro, que faz um tempinho que eu não faço live, eu falei da criança interior. Se a gente fosse classificar essa pessoa, ela entraria naquela criança cuidadora. Então, o que acontece, né? Para que eu seja amado, porque no fundo é esse o nosso desejo interno, lembra? Nossa essência conectada com o amor. Para eu ser amado, eu preciso cuidar de todo mundo para ser amado. Então, ela entra naquela criança que precisa, né? A criança interior dela, quando ela acessa, é aquela que faz tudo. Ela precisa fazer tudo, negligenciar as próprias necessidades em nome do outro. E é um padrão bem comum de se ver, né? Às vezes eu atendo umas pessoas, né? A pessoa chega para mim, outro dia eu atendi uma senhora e ela falando, enfim, né? Tal, por que ela ia fazer, mas ela não conseguia me dar um tema. E ela começou a falar assim, olha, não tive problema, minha mãe era boa, minha infância era boa, não via nada, enfim, meu casamento. Aí eu falei, tudo bem, então a gente pode encerrar aqui e a gente não faz mais nada. Aí ela ficou meio assim, né? Eu falei, mas não é, né? Quem tem que trazer a queixa é o cliente. Então, não traz a queixa, então não tem que fazer constelação. A gente não vai fazer a constelação para ficar vendo a família, né? O objetivo não é esse. O objetivo é acessar um padrão interno, acessar algo que eu preciso ver que eu ainda não tive, né, consciência. E aí eu fui falando e tal, aí fui extraindo, vi que também tinha uma questão da mãe extremamente controladora e manipuladora. Aliás, mesmo bem parecido com esse exemplo, e eu lembrei disso. Então, no final, ela acessou esse lugar, quando a gente foi conversando e tal. E eu fui, logicamente, ninguém está na nossa frente à toa, né? Ninguém vem num atendimento à toa. Por alguma razão, a pessoa está ali. A gente foi fazendo, eu fui, né, com a forma ali, aplicando, e a gente chegou nesse lugar. E esse lugar realmente estava causando sofrimento. E o padrão que ela tinha era de fazer demais. Todo mundo passava o limite dela, mas todas as pessoas do trabalho. Então, o trabalho dela, a relação dela, filhos e por aí vai. Então, você vê como entra, né? Você passa do limite. Então, o limite ele é extrapolado por conta dessa situação. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você teve... Isso geralmente vem de uma questão familiar, né? Da minha história lá na infância, então eu preciso avaliar isso. Nem sempre eu tenho plena consciência do que aconteceu. Às vezes é tão automático para mim que eu não consigo identificar qual é o limite. Às vezes você passou, por exemplo, situações de abuso na família, de forma geral. Era comum a família abusar, assim, né? E aí, automaticamente, você vai para padrões de relacionamento abusivos que ultrapassam o limite, ou de trabalho, de família, né? Então, isso acontece bastante. Né? Só que às vezes você está tão enraizado nesse lugar que você vivenciou lá atrás que nem você se dá conta que isso acontece. Por isso que é tão difícil identificar quando o limite está sendo ultrapassado ou não, porque às vezes é tão natural para mim, entende? Porque isso está lá atrás. Como que eu posso identificar esse limite? Porque esse é o ponto, né? Como identificar se existe ou não um limite que está sendo ultrapassado, né? Esse é um exercício que tem que ser feito. Né? Será que eu estou realmente tendo esse limite ultrapassado? Não é tão simples, às vezes, de identificar. Que nem, por exemplo, dessa paciente, né? Ela não queria, não tem problema da infância, ela bloqueou, né? Porque ela quer se proteger internamente. Então, é natural até chegar nesse lugar. Então,
A gente pode fazer trabalhos, exercícios sistêmicos, inclusive, para que a gente identifique essas questões. Primeiro eu preciso voltar lá atrás, né? Aliás, nesse livro traz um conceito que eu acho muito interessante, da nossa crença principal, que provavelmente essa crença principal ela foi criada na minha cabeça lá atrás, né? Eu me identifiquei com essa crença lá atrás, quando eu era criança. Às vezes essa crença nem me pertence, pertence à minha mãe, passou para mim. Essa crença ela vai tirando todas as outras. Então, às vezes pode ser uma crença assim de não merecimento, de não sou bom o suficiente, de que tem que agradar todo mundo, de que eu preciso ter ou ser perfeito, como eu falei, né, do meu caso, e por aí vai. Então, a gente tem essa crença principal e muitas vezes ela está atrelada, na maior parte das vezes, na minha criança. E essa criança que está dominando as minhas relações. Então, a minha criança emocional muitas vezes está ali, porque acessa um lugar, né? Quando eu tenho limites muito ultrapassados, aí contando esse exemplo aqui que eu dei, né, esses dois exemplos que eu dei, eu tenho muito limite ultrapassado. O que pode acontecer? Eu posso chegar num limite aberto demais, né, tipo frouxo, aberto demais, ou no extremo, né, eu posso ir num limite rígido demais, tem esses dois lados. Eu tenho que chegar no meio termo, eu tenho que chegar no limite equilibrado, né? Eu estou dando outro nome, ela até colocou de outra forma, mas eu coloco limite aberto, limite fechado, né? Que é o aberto, fechado e equilibrado. Por quê? O limite equilibrado é o que determina a manutenção das nossas relações. Primeiro, ele que cria a conexão verdadeira, através desse limite saudável, equilibrado, ele cria a conexão verdadeira. Por quê? Esse limite equilibrado, ele conecta com essa essência que eu falei no início, né? Com aquilo que a gente é de verdade. Então, esse limite é um sinal de amor próprio, por exemplo. É um sinal de que eu posso receber, de que eu mereço. Então, ele entra nesse limite equilibrado. Mas vamos lá no limite que geralmente a gente fica transitando aí, né? No aberto ou às vezes no fechado. O aberto, ele é aquele que, né, as pessoas praticamente pisam na gente, né? Então, ele vem que vem. As pessoas às vezes vêm como um trator e às vezes você até identifica, incomoda, mas você não consegue sair. O limite fechado, né, é um limite rígido. Então, assim, eu bloqueio, né? Eu tive tanto isso na minha história, né, no ambiente que eu vivi, na minha família, enfim, nos padrões lá de trás, né, dos ancestrais, enfim, que seja. E eu me fecho. Então, eu também não crio relação. Então, eu fico aquela pessoa fechada. Não abro. Então, eu não tenho limite saudável. Então, de um lado eu não consigo falar não, no outro eu falo não demais, porque eu nem quero criar relações. Entende? Então, são esses dois extremos do limite. Eu chego nos extremos. O nosso objetivo é perseguir o limite equilibrado, né? O limite do meio, que é o limite que vai fazer a manutenção das relações. Mas aí você vai falar assim, mas por que os pais, né? Pô, minha mãe fez isso, então ela é culpada? Por que acontece isso, né? Não é uma receita de bolo, mas pode muitas vezes acontecer. Por quê? Os pais também, né? Se a gente olhar para trás, os nossos pais também tiveram muitas questões. Eles tiveram problema com os pais dele, com a origem, com a ancestralidade, com escassez, uma série de questões. Vai passando geração em geração, isso é muito evidente, né? Quando eles chegam, às vezes, para uma relação amorosa, coloca toda a expectativa no parceiro. Aí, né, para tirar esse anseio, essa falta da origem, né, a falta de pai e mãe interno, às vezes tenta colocar no parceiro, não consegue. Quando tem filho, coloca toda a expectativa em cima do filho. Então, entre os anseios que eu não tive lá atrás, na verdade, esses anseios eram lá dos meus pais, ainda que eu não resolvi, aí eu deposito tudo aquilo no filho. Você vê que tem às vezes umas mães que é uma super proteção? É porque eu quero colocar tudo que eu não tive, eu coloco no meu filho. Então parece uma questão de super proteção. Só que o que está por trás disso? Tá por trás um excesso de controle, porque eu tenho tanto medo que aquele filho se torna um negócio fora, isso é pesado para a criança, né? E tudo é inconsciente esse processo, mas fica um negócio pesado. Então, assim, para a criança é pesado, para o próprio pai, para a própria mãe é pesado, mas ela coloca muito anseio lá. E aí parece, sabe aquelas famílias que é todo mundo, tudo muito bem, tudo assim, muito legal, todo mundo assim, aquela família unida, não sei o quê, só que às vezes a família tem por padrão muita intromissão. Às vezes tem a ver com essa questão, né? Na verdade, são anseios mal resolvidos. Aí, aparentemente, são relações profundas, mas não são.
porque o limite não equilibrado, ele não gera conexão. Isso não é conexão, isso é uma dependência, é outra coisa. Então eu coloco toda a dependência em cima do filho, do marido, e aí fica aquela coisa, né? Então todo mundo participando de tudo, vira um negócio difícil. E aí eu entro nesse, ou eu posso entrar nesse padrão aqui ou nesse padrão aqui. E aí eu fico com dificuldades nas relações em geral. Pode acontecer de eu ter um emprego, que sabe aquela coisa assim, eu sou júnior, mas aí o meu patrão praticamente exige que eu seja sênior. Então, e eu vou fazendo. Eu não consigo sair desse padrão, entende? Eu faço sempre a mais. Não que não seja producente, né? Bom você fazer a mais no trabalho. Mas tem que ser dentro de um limite equilibrado para que você não sofra, né? Quando algo causa um sofrimento e eu sinto aquela dorzinha interna, tem algo que seu corpo está falando para você. E o corpo, ele fala com a gente. O inconsciente fala através do corpo. Então, às vezes, assim, eu tenho esse padrão, faço. Só que aí, pum, acendeu uma lanterna vermelha. Preciso dar uma olhada porque tem uma lanterna vermelha. E aí eu preciso entender o que é isso. Às vezes eu não vou ter uma consciência clara do que é. Eu preciso fazer algo para me ajudar. Preciso fazer uma constelação para ver o que eu não estou vendo, porque aqui que eu posso entrar também. Às vezes eu entro nessa luz vermelha e eu começo a achar trocentos mil culpados para aquela sensação que eu estou tendo. Aí eu vou falar que é o meu chefe, vou dar um exemplo de trabalho, né? Ultrapasso demais. Eu vou falar que é meu chefe, vou falar que é a empresa. Pode até ser dentro de um contexto. Só que pode ser que você que está indo além do seu próprio limite. Você não está no limite equilibrado, você está no limite aberto ou fechado. Provavelmente nesse caso mais o aberto, né? O negócio vai que vai. Então é isso que a gente tem que investigar. Às vezes eu vou depositar em alguém ou em algo para justificar o porquê que os limites são ultrapassados, mas na verdade para eu proteger a mim mesmo, porque eu não quero encarar que na verdade esse limite foi ultrapassado lá atrás por conta de uma questão que eu tive lá com a minha mãe, uma questão que eu tive com um ancestral que eu estou conectado, com um pai que é ausente, com uma mãe manipuladora. Às vezes eu não quero chegar nesse lugar. Lembra que eu falei da cliente que eu atendi de constelação? Ela não queria admitir que a mãe dela era manipuladora e a gente chegou nesse lugar que a mãe dela era manipuladora. Significa que a mãe dela não fez o melhor que ela podia fazer? Não significa que a mãe dela fez o que ela podia, né? Afinal deu a vida para ela. Mas essa manipulação gerou um problema para ela em relação a limites. Ela deixava todo mundo ultrapassar o limite. Mas aonde que é a origem? A origem não está no marido dela, no trabalho que ela tem. Ela só está com essa relação e com esse trabalho por conta dessa história lá de trás, entende? Às vezes eu estou no trabalho que não tem nada a ver comigo, mas é porque eu estou identificado com algo lá de trás. Aí você fica, reclamando o dia todo do seu trabalho, reclamando o dia todo do teu chefe. Mas aí você ainda não fez uma... Que pode ter também uma situação, sim, mas você precisa primeiro investigar o que aconteceu lá atrás, porque às vezes você pode estar naquela situação, não é à toa. Muitas pessoas, né, que eu atendo, eu faço muitas mentorias profissionais. Então, muitas pessoas que eu atendo, ou mentorias de relacionamento. Às vezes a pessoa está fazendo mentoria de relacionamento, acesso ao trabalho, é uma loucura positiva. Só que às vezes você acessa coisas que você não se dá conta. Às vezes você está num trabalho, eu já vi muitos atendimentos assim, que eu atendi a pessoa, ela estava indo, aquele trabalho era tudo para ela. Aí passava um tempo, ela entra em contato comigo e fala, sai do trabalho. Por quê? Porque ela estava num trabalho identificada na dinâmica que ela vivenciou, que ela aprendeu. Então, se era dinâmica de abuso, se era dinâmica de violência, e por aí vai. Então, muitas vezes ela estava identificada, aquilo era normal para ela, inconscientemente, então ela estava lá naquele lugar. Ou então a pessoa fala assim, me separei. Eu falo, o quê? Às vezes a pessoa se separou, então ela ressignificou a relação, né? E eu falo, nossa, que interessante, né? Quando eu recebo algum feedback, porque tem pessoas que eu atendo bastante tempo, né? Eu fico bem surpreso, mas não surpreso positivamente, mas total certeza que o campo mostra isso quando a gente está aberto, né? Quando a gente faz uma sessão de individual de constelação, a gente consegue identificar padrões que a gente não tem consciência plena. Porque a gente está sempre, a nossa mente está sempre meio que enganando a gente, tentando mostrar um caminho que talvez não seja. Quando a gente está muito já identificado no processo de autoconhecimento e de limite equilibrado, é mais fácil a gente ter certeza do que aquilo, né? De ouvir melhor a nossa voz interna. Quando eu ainda não estou tão
familiarizado com os processos de autoconhecimento, ainda não é tão comum para mim, aí é mais difícil identificar. Eu preciso de fato de uma ajuda. Então tem um caminho também a ser construído para eu acessar esse lugar, para eu ter mais certeza. E isso tem a ver com essa intuição, né? E você também tem que identificar qual que é a sua essência. Isso no geral. Acredito que está tudo bem até aqui. Quais são os limites? Esse livro é legal porque ele tem uma classificação de limites. Onde que pode? Vamos pensar aqui nos limites, tá? E a gente, quando ouve, a gente tem que ouvir com o corpo. Ouve, sente o que eu falar aqui. E isso é para mim também, como eu falei no início, né? Eu também me vi em N situações, né? Até anotei várias coisas para eu aplicar. Já tenho aplicado bastante coisa, já é algo que eu tenho consciência, mas estou sempre fazendo manutenção disso porque para o meu limite ultrapassar é 1 minuto. Eu tenho esse padrão de fazer demais, quando eu vejo estou lá. Ou dependendo da situação me fechar, então eu tenho isso também, né? Eu gosto de colocar isso aqui porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Não é porque eu trabalho com isso que né? Porque, né? Vamos lá, sou perfeito. E não existe isso, na verdade, né? Que bom, né? Porque a gente vai se complementando, né? Eu atendo alguém, às vezes é porque eu tenho aquela situação e a pessoa chegou até mim, ou talvez eu já passei por aquilo e tenho as ferramentas para ajudar aquela pessoa. Então é isso, a gente está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo igual. E isso é muito legal, né? Vamos lá, vamos identificar o limite e sentir. Quando eu estou lá com limite, ela classificou em 3 aqui, a autora desse livro, né? Limites físicos. Primeiro, limite físico. Então, quando eu tenho uma questão com limite que não está, ou ele é aberto ou ele é fechado, né? Vamos citar assim, eu posso ser aquela pessoa que muito preocupada com a aparência. Então, a aparência é algo que me deixa um pouco descontrolado, assim, excessivamente, né? Então, é um pouco além, então, preocupado com a aparência. Isso pode ser decorrente aí de coisas que você vivenciou. Às vezes, você tinha lá uma mãe que criticava muito sua aparência, era muito crítica, então aí você ficava assim, né? Sempre muito... Então, isso pode estar relacionado a isso também. E também ao autocuidado. Então, às vezes, você também ultrapassa limites físicos de autocuidado. Então, às vezes, você deixa de se cuidar. Isso é muito para mim. Né? Aí vai lá... Hoje eu tenho bem mais consciência, por exemplo, de alimentação. Eu estou buscando melhorar, mas é um desafio. Exercício ainda é super desafiador para mim, mas isso tem a ver com o limite. Então, assim, você vai lá e tira o seu limite, ou seja, você deixa de se cuidar para fazer qualquer outra coisa. Ou seja, você ultrapassou o limite, né? Você deixou o limite ali ficar muito aberto. Então, você não se cuidou o suficiente, é o limite físico. Ou então você tem muitas questões com a aparência. Ou quando você está no limite fechado, né? Você fica muito desconectado de você. Isso pode ter sintomas assim de difícil entrega sexual, é um pouco fechado demais, né? Isso também tem a ver. Então, limites físicos. Então, sente aí em que situação da sua vida pode ter vindo alguma questão aí física que você precisa olhar, limites físicos. O outro limite que ela fala aqui é limites de recurso. Esse é muito parecido com o exemplo dessa paciente do livro, né? Recurso. Vamos pensar em recurso tempo, né? Quanto tempo eu me dedico para determinada coisa, pensando primeiro no outro e depois em mim? Então, por exemplo, né, a pessoa, nesse exemplo que tem do livro, né? A pessoa ligou para ela de madrugada, a amiga se achava no direito de ligar para ela de madrugada e ela deixava esse limite ser ultrapassado. Ou seja, ela se privava do sono e do tempo dela, que era para dormir, para atender a amiga. Então, quanto você talvez esteja colocando recursos, fazendo demais, colocando tempo demais em coisas que não são para você de fato, né? Então, você está colocando muita energia no outro, muita energia em fazer pelo outro, muita energia para tentar salvar todo mundo ficar bem. Até que ponto você chega nesse lugar? Pode ser, como no exemplo físico, né, essa questão de recurso, pode ser você colocando limite de tempo útil. Então, por exemplo, isso também é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque eu tenho uma coisa assim de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas na verdade é uma fuga, né? E às vezes é ultrapassar o limite para deixar de fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes, quanto tempo você se dedica lá no celular, né? Fica o tempo inteiro vendo a rede social.
Então isso é ultrapassar o seu limite em relação aos recursos, porque você não está aproveitando o tempo corretamente. Tem problema você ficar muito na TV, vendo uma série, vendo Instagram? Não tem. Mas quando isso fica demais, ou seja, isso faz você se desconectar um pouco de tudo, da sua família, dos seus filhos, do seu relacionamento, do seu trabalho, demais, é importante você já aprender a colocar um limite para isso. Porque isso vai reverberar em outros tempos que talvez você esteja dedicando demais para o outro e não chegando no limite equilibrado. O outro limite que tem é o mental barra emocional. Então é o emocional que aí é o difícil para quem está no limite aberto, né? Para quem está no limite aberto é assim, falar não é terrível, né? Então assim, é o emocional mesmo, é uma coisa da dependência, né? De se não conseguir falar não nunca. Então a pessoa, como o exemplo da moça aqui, né? A mãe dela chegava lá, pô, ela é adulta, né? Não dá pra mãe dela chegar sem avisar. Mas ela não consegue falar, mãe, por favor, não faça isso, né? Me avise. Ou então, não quero, né? Então isso é praticamente impossível nesse padrão de comportamento. Então é o emocional, assim, é se preocupar demais, assim, quando você vai fazer uma coisa, o que o outro vai pensar e aonde vai chegar. Esse é um que ressoa bastante em muita gente. Porque, assim, é o outro, e aí será que o outro vai ficar bem se eu ir lá e falar o que eu quero de verdade? Você vê que a gente vive isso, né? Agora pensando aqui, né, fora. Como a gente vive isso, né? As pessoas, assim, e todo mundo tá no mesmo barco, como eu falei, né? A cartinha do início falou isso, né? Estamos conectados numa teia invisível, então todo mundo é igual. Mas assim, quanto a gente às vezes não inventa uma desculpa para não falar o que a gente não tá afim de fazer determinada coisa, porque a gente vai estar com medo do outro se ofender, porque eu falei que eu não quero fazer, não quero ir na casa dela, ou não quero que venha na minha casa, ou não quero alguma coisa, né? Claro que em relações profundas, né, mais próximas, como pai e filho, né, os pais, os nossos cônjuges, é mais difícil chegar nesse lugar e fazer esse exercício mesmo. Para todo mundo é difícil em determinado grau. Mas a gente pode treinar. Então, assim, a gente pode fazer um exercício para começar a treinar isso de colocar o limite. Você pode fazer isso em situações que não sejam tão profundas, em relações menos profundas. Por exemplo, colocar um limite no trabalho. Vamos supor que a pessoa trabalha todo dia e aí ela almoça lá, né? Hoje as pessoas às vezes trabalham menos dias da semana, mas vamos supor que todo dia aquela pessoa quer almoçar com você. Todo dia aquela pessoa quer almoçar com você. E você já está assim, ó. Só que você não consegue dizer não, por conta desses padrões que eu expliquei aqui, né? Então a gente está chegando aqui num recurso, pode ser recurso barra emocional até. Mas como é uma relação menos profunda, pode ser mais fácil chegar e falar assim, ó, quinta-feira eu quero almoçar sozinha. Então eu quero almoçar sozinho. Então pode ser? Então aí você já deu um passo em colocar um limite. Isso é um treino. E a partir dali, você vai colocar esse limite e tem que dar continuidade. Então toda quinta-feira você não almoça sozinha, porque você está a fim de almoçar sozinha às vezes mesmo. Ou com outra pessoa. Então você vai colocando esses limites em coisas menos, em situações, ou então você pode colocar naquele exemplo que eu dei, né? Cara, não vou acessar o Instagram em determinado horário porque vai atrapalhar meu trabalho e é isso que eu vou fazer. Esse é um limite que você já está conversando aqui e já colocando esse limite. Isso vai facilitar nas outras relações mais profundas, como é o exemplo aqui, né? Às vezes da mãe, né? Do pai. Porque existe, né, quando eu preciso avaliar, né, como adulto, até que ponto, por exemplo, vamos colocar, isso é muito colocado nas visões aí sistêmicas, nas constelações, até que ponto é uma ajuda dos meus pais, até que ponto eu estou preso na dinâmica, né? Até que ponto eu, como adulto, só estou ajudando os meus pais, que é normal, ou até que ponto eu estou preso na dinâmica? Preso na dinâmica, porque o que acontece com o pai que é o exemplo que eu dei lá atrás, né? O pai, quando ele põe muito anseio em cima do filho, lá na criança, ele está colocando o quê? Controle, né? Excesso de controle, porque tem medo inconsciente de perder. Só que às vezes não é perder o filho propriamente dito, é perder lá atrás, né? Tá mais profundo. E o filho tem medo do quê? Medo de ser excluído, né? Medo de inconsciente, tudo isso. Então ele tem medo da exclusão. Então o que acontece? No padrão ali de adulto,
Às vezes não é porque você quer ajudar exatamente seu pai, você não consegue falar não porque você tem medo de ser excluído. Inconscientemente você tem medo de ser excluído, aí você não desconecta do seu pai e da sua mãe. E aí sua mãe faz 1000 coisas que você considera um pouquinho, como adulto você tem consciência de que aquilo não é legal, mas você ainda está preso naquela questão porque não consegue colocar o limite, porque está na questão lá atrás que precisa ser vista e trabalhada de forma mais profunda. A gente está falando aqui, mas essa é uma construção, né? Uma interiorização. Né? Um exemplo que tem no livro também que eu achei interessante. A pessoa tinha, por exemplo, ela tinha uma questão onde era uma outra moça. Ela tinha uma questão que a mãe dela sempre criticava o corpo das pessoas. Porque aquela pessoa é gorda, né? As pessoas gordas, a mãe dela criticava, falava que era gorda, e ela era gorda. E aí ela ficava se sentindo muito mal, porque a mãe dela criticava o tempo inteiro todas as mulheres gordas da rua e que ela via, e consequentemente ela se sentia muito mal, né? Com a autoestima dela lá embaixo. E ela cresceu ouvindo isso. O limite aí a gente já viu que está totalmente ultrapassado. Zero equilíbrio. E a mãe dela continua, ela ainda como adulta, escutando tudo isso. O que ela fez? Né? Ela fez um trabalho de autoconhecimento e foi investigando um pouco melhor. O que aconteceu com a mãe dela? Olha só, a mãe dela foi traída pelo pai por uma pessoa gorda, já começa por aí. Então ela já tinha um trauma. Só que, na verdade, essa questão com o pai foi tão traumática, com o pai dela, né? O marido dessa mãe dela. Foi tão traumática por quê? Porque a perda para essa mulher remete a uma coisa que ela tinha lá atrás, porque ela perdeu o pai na infância. Entende que o negócio é mais embaixo? Então, assim, o que acontecia? Quando ela teve uma questão... Qual que é a origem principal? É a perda do pai da infância. Perdi a origem. Quando eu fui para o relacionamento, coloquei energia 100% nesse relacionamento. Como ficou desequilibrado, enfim, ocorreu uma traição, etc., que inclusive foi com uma pessoa gorda, ela colocou toda a energia ali, mas na verdade ela estava ainda conectada na perda, né? Então aquela perda que ela teve do marido, na traição, está conectada na perda lá atrás que ela não trabalhou, entende? Então ficou muito difícil para ela lidar. Só que claro que isso incomoda, aí essa pessoa que está tratando essa mãe, óbvio que ela se incomoda, vai ficar ouvindo falar do corpo, está me criticando o tempo inteiro. Ela entendeu isso, ela ficou mais compreensiva em relação à história da mãe dela, ou seja, já era uma compaixão, só que ela começou a entender que também é importante colocar um limite. Então o que ela faz? Porque às vezes não, né? O outro não muda, quem muda sou eu, né? Então a mãe dela chega lá, começa a criticar, incomoda ela, já muda de assunto, já sai, mãe, não quero falar sobre isso. Tá tudo certo, não quero. Então você já corta, educadamente, amorosamente, você corta. E aí isso começa a não te afetar. Você já entende também que fala assim, cara, isso aqui não é meu, né? Isso aqui é dela. Pior que eu sofri a vida inteira achando que ela estava muito conectada comigo, só que na verdade, né, estava me criticando a vida inteira, mas na verdade ela estava criticando a história dela mesma, entende? Regina, que bom que você conseguiu entrar. Mas quase no finalzinho, mas dá para pegar. Você vê que interessante isso, né? Quando a gente olha. Então, essa compaixão que é importante a gente ter também com os nossos pais e entender que a gente precisa se colocar na posição de adulto. Para eu conseguir ter essa compreensão e isso de entender os meus pais nesse lugar, eu preciso estar no adulto. Porque a criança não tem condição de emocional de lidar. Se eu estou identificado com a minha criança ainda, que ainda não resolveu as questões, que está lá presa nos limites invadidos, dificilmente eu vou chegar nesse lugar e o que vai acontecer? Né? Minha mãe vai me criticar, isso vai doer. Ela criticou isso, está falando de mim. Ah, meu Deus. Entende? Que aí você vai ficar nesse lugar, né? Você vai ficar preso nesse... Ah, minha mãe... Aí você vai ficar num conflito eterno. Entende? Então, para que a gente chegue num limite equilibrado, né, que esse é o que mantém as relações e conecta. Porque o limite equilibrado, ele conecta no outro, porque eu também respeito o limite do outro. Quando você respeita o limite do outro, é um espelho, né? E aí os limites são respeitados, a gente vai convivendo em harmonia e a gente começa a olhar o outro sem essas questões. A gente olha o outro como o outro mesmo e a gente começa a fazer conexões muito mais verdadeiras. Isso é muito interessante. Mas primeiro, eu preciso voltar para trás, né? Preciso olhar qual que é a minha crença principal que está atrelada na minha criança, que ainda está ali na minha vida. Eu preciso olhar para ela. Como que eu posso fazer isso, né? Na constelação eu consigo fazer? Consegue fazer.
A gente consegue olhar através da constelação, né? Porque a constelação eu vou identificar quais são esses padrões que talvez eu ainda não tenha, e grande parte eu não tenho total consciência. Eu coloco no campo, porque se eu não coloco no campo, por que eu gosto da constelação? Eu faço vários trabalhos comigo para eu olhar o campo, para eu entender assim. Porque assim, minha mente vai acessar um lugar que de repente não é bem aquilo, vai acessar uma dor, vai engatilhar, então eu olho no campo. Aí o campo me mostra, fala assim, putz, é isso. O campo vai mostrar, de repente você está ali, sua criança está olhando para a crença, outro dia da crença principal, né? Que eu atendi uma cliente. A crença principal que ela tem na vida, que era de não merecimento, uma série de questões, eu coloquei a crença principal no campo. A criança dela olhava para a crença principal, mas quem olhava mais era a mãe dela. Na verdade, essa crença era da mãe dela e passou para ela, porque a mãe dela tinha essa questão também. E ela tinha vários conflitos com a própria mãe, não era à toa. O conflito vem porque a gente precisa olhar para alguma coisa nossa, né? Vem um conflito, peraí, deixa eu olhar. E aí você olha para você entender. Aí ela falou, pô, essa crença nem é minha, vamos devolver. Então a gente trabalhou isso, né? Tipo, isso é algo da minha mente, né? Que eu aprendi que eu não tinha esse merecimento, que eu não era boa o suficiente. Entende? E você pode se desconectar disso e, aliás, beneficiar todo mundo, né, do sistema. E aí você consegue identificar isso. A partir desse lugar, você consegue trabalhar melhor essas questões. E aí você vem para o adulto, né? Porque a gente saiu da criança, né? E vamos olhar o adulto. O adulto consegue olhar para a crença de verdade e falar, cara, isso aqui não é meu. O adulto consegue olhar para os pais e eu reforço, né? O nosso pai e mãe interno. Às vezes você não vai conseguir fazer uma ressignificação com seu pai aqui, ou sua mãe, porque às vezes eles nem estão mais nesse plano, ou então estão num nível de consciência que está tudo bem, entende? Mas você vai conectar com esse pai, essa mãe interna que está dentro de você. Esse pai, essa mãe interna você vai honrar. E aí você honra todo o sistema, entende? E você honra o pai e a mãe colocando limite, mas limite equilibrado. Não é o limite rígido também, que você também não vai fazer relação com... Sabe aquela pessoa também que tem gente que é assim, né? No limite rígido ou fechado, a pessoa também não... Nada ela quer fora, né? É aquela pessoa assim, ela vai fazer academia às 8 da manhã, chovendo, ela é rígida. Tudo tem que ter planejado, também não é flexível, ou seja, ela não cria conexão. Isso também não é saudável. Aberto demais também não é saudável, tem que estar aqui no meio, no equilíbrio. E eu consigo, integrando esse pai, essa mãe interna que a gente tem dentro da gente, né? O nosso masculino e feminino, eu consigo começar a entrar nesse limite saudável, entende? Eu conecto e coloco o limite. Eu conecto e coloco o limite. E aí eu consigo reverenciar isso, sair um pouco dessas crenças que não são minhas mais. Às vezes você está preso em algo que você ouviu lá de trás, que você era uma criança que não tinha aptidão para, sei lá, você não ia bem na escola, sua mãe era muito rígida com você, ou falava que você não tinha capacidade. Sem você perceber, você está ligado nessa crença até hoje. E aí quando você vai para a vida, para um trabalho, para um relacionamento, você está sempre lá embaixo, você está sempre menor que o outro. Você está sempre com o limite invadido. Porque você se identificou numa crença que não é real. Essa crença não é real, não é sobre você. Como eu falei, né? A gente tem uma série de pensamentos e são só pensamentos. Você é o dono do pensamento. Só que para você ser o dono do pensamento, você precisa olhar para ele, entrar lá atrás e identificar qual que é a crença. Nem sempre é tão fácil assim. O livro até fala, se vocês quiserem fazer essa reflexão, colocar assim, limite físico. Qual é o limite físico que eu estou ainda muito conectado, que é o que eu expliquei? Escrever. Qual é a atitude que eu vou ter em relação a isso? Então, exemplo. Eu escuto... Vou dar um exemplo meu aqui do limite físico e aí depois vocês vão já entender. Quando eu era mais novo, né? Eu sou uma pessoa magra, eu sou alto e magro. Quando eu era mais novo, eu era muito magro. Então, era aquela coisa que eu me sentia muito mal. Naquela época, né? E aí o que acontecia? Como eu falei no início da live, para quem não perdeu, tinha um ambiente lá religioso, na própria família, enfim. Então, do negócio de falar da imagem, criticar a imagem, né? E aí eu lembro que eu tinha muitos conhecidos dentro da religião, jovem, eu era jovem. E aí a pessoa me via assim às vezes tinha coisa de fotolog na época, bem antigo. Aí me via a foto e falava assim, nossa, eu achava que você era mais forte, eu achava que você é magro, assim. E a pessoa falava na minha cara. Ou seja, eu permitia isso e eu não conseguia ter reação nenhuma, eu ficava muito mal.
e não tinha reação nenhuma. Às vezes eu escuto isso até hoje, tá? A pessoa me vê aqui no Instagram, né? Pensa que, né? Porque a gente tá sentado e nem tem ideia, né? E aí vê, tipo assim, eu sou magro. E aí isso tá tudo bem, eu me amo assim. Sempre pode melhorar, mas por mim. Mas eu me gosto. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu achava que você era, né? Nossa, você é magro, né? E às vezes a pessoa fala, né? Eu falo, sim, é isso mesmo. E tá tudo certo. Mas é porque eu fui criando uma construção. Mas eu sei de onde vem. Eu sei que vem lá de trás. E aí hoje, na verdade, dificilmente, se a pessoa dificilmente ela fala, né? Porque já nem fala mais. Mas se ela fala, eu já corto, pum. Entendeu? Tipo assim, é isso. Aí, né? Às vezes eu também dou até uma... Eu sou meio debochado, né? Também já... Ah, e você também, né? Não esperava que você era assim. E aí a gente vai colocando o limite equilibrado aí, corta, já pum. E passa. Esse é o caminho do autoconhecimento, né? Você, às vezes, cai na armadilha de novo. Você volta lá para aquela crença de novo, para aquele padrão, mas você sai. Você, pum, veio aquele negócio na tua vida, você já, opa, isso aqui não é meu, cara, isso aqui não tem por que estar ali. Já passou. Eu já olhei na constelação, já signifiquei isso. Beleza, vou seguir. Eu sou competente sim, mas também a gente não é bom em tudo. E aí você vai, sabe, você vai colocando esses lugares assim, saudavelmente. Limites equilibrados, né? Limites emocionais equilibrados. Isso acontece naturalmente. Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar que a gente tem uns minutinhos finais e eu vou falar do outro livro que eu estou lendo em conjunto, né, que fala muito dessa questão da essência também, né, que conecta a essência com que a gente se perde da nossa essência, né? E ele falou um negócio no livro que é assim, a gente colocar umas classificações de coisas na nossa vida que a gente faz, né? E você colocar uma classificação de 1 a 10 que você faz. Aquilo que você classificou com 10, você não precisa explicar, porque aquilo está totalmente identificado com você. Então, sei lá, um trabalho, né? Aquele trabalho, por exemplo, eu. Cara, trabalho da constelação, trabalho como terapeuta, é 10. Eu coloquei 10 na hora, porque eu nem tenho que explicar. Eu amo fazer isso. É isso que eu faço, eu vim para fazer isso. E aí eu não preciso explicar, então é 10 automaticamente. Quando algo não precisa ser explicado é porque ele está ressoando com a sua energia vibracional alta. Quando eu preciso explicar muito, ou seja, aí você vai classificando, tem coisas que vão para o 5, tem coisas que é 1, né? Que você sabe que você precisa dar uma eliminada que não está te agregando, né? Quando você precisa explicar muito uma coisa, é porque aquela coisa não está sendo 10 para você. Então a gente tem que pensar nisso. Se eu tenho que justificar, né? Mas aquela pessoa, ela é assim, mas é porque... Mas ela é uma pessoa boa. Se eu tenho que justificar porque aquela pessoa é boa, talvez ela não é 10 para você. Se eu tenho que justificar o relacionamento que eu tô num relacionamento, mas é porque ele é um bom pai, né? Cara, relacionamento eu tô bem, eu não preciso explicar. Porque eu amo e ponto final. Porque é isso. Quando eu tenho que explicar muito que aquela pessoa tem que determinada coisa, ou aquele trabalho, aquele trabalho é assim, mas também paga meus boletos, né? Se eu tô justificando demais é porque aquilo não é 10 para você, ele não tá ligado na sua vibração alta. Então vamos fazer isso, vamos olhar os limites e vamos olhar o que a gente está fazendo e classificar. Aquilo que for menos que 10 eu preciso reavaliar, preciso olhar de novo. Não significa que a gente vai excluir, às vezes precisa algumas coisas, né? Mas a gente tem que buscar o nosso 10, a gente tem que chegar lá e buscar o nosso 10, porque é isso que a gente merece. A gente merece o melhor, a gente merece o amor, a gente merece a prosperidade, a gente merece se conectar com a nossa essência, a gente merece colocar os limites, a gente tem que ter limite equilibrado, porque só com um limite equilibrado eu realmente vou me conectar com o outro de verdade. É isso. Bom, acho que eu falei tudo, né? Fiquei quase 1 hora aqui falando do assunto, espero que eu tenha sido claro. Eu vou postar as cartinhas que a gente tirou, né? Inicial, só para a gente se conectar com isso, mas pensa nisso, né? Você que ficou até aqui, você que está vendo depois gravado, pensa nisso, né? O que você precisa olhar? Qual que é a crença principal que você precisa olhar? Qual a situação talvez da sua criança emocional que você precisa olhar e como que essa ferramenta pode te ajudar nisso? Eu posso te ajudar a fazer isso, né? Eu posso te ajudar a olhar para isso de uma forma que talvez você mentalmente não consiga identificar. Porque quando você traz do inconsciente para o consciente, você vai conseguir gerenciar de verdade. E aí sim você vai conseguir colocar os limites equilibrados. Tá bom? Era isso que eu queria colocar. Hoje eu não vou fazer vivência porque é bem denso.
Vamos fazer o exercício, vamos olhar. Eu tenho um passo a passo que ela deu, porque é um treino, né? Quando a gente precisa fazer, colocar um limite para alguém, tem tipo uma receitinha de bolo que eu posso passar para você. O que você vai fazer? Tá? Vamos combinar aqui pro pessoal que tá. Você tira um print dessa live, me marca, @Luiz_terapeuta, e quem marcar eu vou passar esse script. Mãe, faz aí, mãe, que a senhora já viu aqui no final. Printa aqui a tela que eu vou já fazer uma... Printa aqui a tela, ou enfim, eu posso estar com qualquer cara que for, que não tem problema. Você printa a tela, me marca, @Luiz_terapeuta. Eu vou te passar um passo, que é um guia que ela deu, como que é o exercício para eu falar gentilmente, no momento apropriado, para a pessoa, que talvez ela esteja ultrapassando o meu limite, que eu quero uma mudança, e o que eu estou propondo ali. Vocês vão se surpreender, porque é um guia interessante, que eu acho que é um treino, então é importante para você. Então, ó, printa essa live, quem está aqui, printa, me marca, que eu passo para você. Se ninguém me marcar, não passo para ninguém. E aí é isso, tá? Mas também quem vê depois, também se vê no YouTube, me fala e eu passo. Eu até já salvei, eu escrevi, coloquei um exemplo também, um exemplo de alguém que de repente fica escutando coisa demais que não devia. Me passa, me marca que eu vou passar para vocês, tá? Eu quero agradecer quem ficou aqui até agora. O tempo é a coisa que a gente tem mais preciosa, né? O livro fala, um outro livro que eu tô lendo é: os nossos recursos internos são ilimitados, mas o tempo não é. Então, como que a gente está aproveitando o nosso tempo? Aqui a gente está aproveitando o nosso tempo de qualidade. Então, vamos aproveitar esse tempo de qualidade, tá? Eu quero agradecer a todos vocês. Uma boa noite, bom descanso. Beijo. Beijo, mãe, Henrique, todo mundo. Boa noite.